Para dar início à conversa, será apresentada uma entrevista com o idealizador deste projeto, Marcelo Gimenez, da empresa Eu na Rede. Marcelo, é possível compartilhar um pouco sobre a motivação por trás do projeto Ecotransformação e como ele surgiu? O projeto Ecotransformação ele surgiu a partir de uma ideia de tentar conscientizar as pessoas do impacto que as nossas ações causam no meio ambiente. Esse impacto ele pode ser visto de tanto positivo quanto negativo. Quando a gente fala impacto, a gente tem essa sensação de ser algo ruim, algo negativo, e na verdade não, também tem os lados positivos, né? O que ocorre? Existem 3 pilares desse projeto. E esses pilares, eles são muito importantes para a preservação da natureza e também a conscientização da natureza. O projeto ele surgiu da necessidade de reforçar a conscientização sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente. A ideia é conectar as pessoas à natureza, mostrando que é possível aproveitar e preservar ao mesmo tempo. E qual é a principal mensagem que se espera transmitir através desse projeto? A principal mensagem é que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Queremos mostrar que é possível conviver com a natureza, nos divertir, trabalhar, ganhar nosso sustento de forma responsável, pensando no futuro. O pilar que eu me referi é exatamente esse ponto. Sendo eles o primeiro, que são as pessoas que vivem na natureza, que precisam da natureza para o seu sustento. É do ecossistema que sai o seu sustento. Produtores rurais, agricultura familiar, as lavadeiras do Rio Gurutuba, tão tradicional aqui na nossa região. O segundo pilar são as pessoas também que usam do ecossistema para o seu lazer, né? Que são ciclistas, o trekking, pessoas que fazem um acampamento, que usam do lazer, que usam do esporte dentro do ecossistema, que é também o ecoturismo, né? E o terceiro que é a consequência que isso causa, tanto positivo quanto negativo, para a preservação do meio ambiente. A importância de conscientizar as novas gerações é evidente. Quais ações podem ser implementadas para educar crianças e adolescentes sobre a preservação ambiental? A educação ambiental desde cedo ela é essencial, através de atividades práticas como visita em áreas naturais, oficina de sustentabilidade, programas escolares. E esse vídeo, por exemplo, né, a gente pode formar uma geração mais consciente e comprometida com o meio ambiente. Sobre a estrutura do projeto, quais são os principais pilares abordados nas entrevistas e na documentação? Os pilares principais são o lazer na natureza, lares na natureza e as expressões da natureza, que são os 3 pilares que eu falei anteriormente. Ela aborda tanto a oportunidade de convívio sustentável com o meio ambiente, quanto os desafios da preservação, né? Reforçando que são o lazer na natureza. O lazer na natureza são as pessoas que vão acampar, que vão se divertir, que vão praticar um esporte, né? Seja no rio, seja nas margens do rio, na natureza no modo geral. Os lares na natureza, elas são as pessoas que vivem lá, que utilizam da natureza como seu sustento, que usam o ecossistema para o seu sustento, para a sua sobrevivência. E as expressões da natureza é justamente o impacto que isso ocorre, tanto positivo quanto negativo, e a necessidade de criar um convívio sustentável. Agradecimentos a Marcelo por compartilhar a visão sobre o projeto. Agora será possível ver histórias emocionantes de pessoas que estão conectadas à natureza e ao ecoturismo. Essas entrevistas foram coletadas e estão disponíveis também nas redes sociais e também no site oficial. A primeira entrevistada é Dona Joana, que fala sobre a importância do Rio Gurutuba em sua vida como lavadeira. O Rio Gurutuba, para nós que criou famílias, são lavadeiras, criamos famílias aqui lavando roupa.
passando roupa aqui com o sustento da água do Rio Gurutuba. O Rio Gurutuba, lá no passado, tinha muita areia, tinha mais, assim, um conforto melhor, né? Mas, infelizmente, o ser humano não é uma pessoa que realmente não são todos que querem preservar a natureza. Criei meus filhos lavando roupa aqui no Gurutuba, passando roupa em casa, com ferro de brasa, aquele ferro fazia assim, entendeu? O Rio Gurutuba é muito importante. Eu tinha tristeza quando alguém falava assim, vai acabar com o rio. Jamais eles têm esse poder e essa força de acabar com as coisas da natureza que Deus nos deu, né? Minha filha a minha mais velha tem 45 anos, mais ou menos. Então, para mim é só alegria, é só agradecer. Eu tenho orgulho, eu não tenho desprezo. Qualquer um que falar, hoje eu estou com 65 anos. Tem meu benefício, mas assim, se a pessoa tiver necessidade de falar, lava uma roupinha para mim, é pouquinho, você aguenta, eu vou lá. No Rio Gurutuba, estou indo. Agora é a vez de Claudemir, que traz a sua perspectiva sobre a prática esportiva e a preservação ambiental. Nos momentos de pedal, são os momentos de conexão com a natureza, com Deus. Isso aí, para mim, é uma meditação, é maravilhoso. Olha, as pistas por onde passamos e por onde caminhamos, a gente incentiva crianças, jovens, velhos, adultos, toda a população a preservar a natureza, que é o momento que a pessoa tem de conexão, né? De viver esse verde, de apreciar a natureza, de ouvir o barulho dos pássaros, não tem preço isso. Em seguida será apresentada a experiência de Ana, que compartilha a conexão com a natureza através do ecoturismo. A conexão com a natureza é um desafio também, porque você pega montanhas, descida, então é bom estar um pouquinho, preparar um pouquinho antes, né? Por onde a gente passa, a gente sempre fala da natureza, do benefício da natureza. A natureza é uma terapia, a gente sempre passa isso para as pessoas. Acho que o nosso testemunho pedalando e a gente preservando onde que a gente vai, não joga lixo, o que a gente usa a gente pega, traz para casa para jogar no lugar certo. Então, assim, o exemplo da gente, por onde a gente chega, a alegria que a gente chega, contagiante, que a endorfina vem mesmo, não tem como se segurar. Então, é uma alegria imensa no pedal. Então, isso contribui para as pessoas. Não, a natureza realmente tem que ser preservada. Em sequência, conheceremos a história de Ivanete, que também traz uma visão sobre a relação entre ciclismo e a natureza. Olha, eu recomendo que o pedal é uma terapia, né? O pedal, ao mesmo tempo que você está pedalando, você está queimando calorias, você está conhecendo pessoas, você está fazendo amizades. Não tem coisa melhor. A gente tem uma conexão melhor, né? Porque aqui é muito quente, um lugar muito quente. Então, sem o rio seria horrível, né? Agora, o que falta é as pessoas conscientizar para cuidar da limpeza, né? Que muitas pessoas vêm aqui, mas não cuidam dessa parte do lixo, que é a gente que é ciclista, a gente traz o lanchinho, coisa e tal, mas a gente tem que voltar com o nosso lixinho para a nossa casa. Seguindo adiante, a conversa se volta para Ivo Júnior, um naturalista que fala sobre a preservação e importância do ecoturismo para a sustentabilidade. Se não houver a preservação da natureza, não vai haver o ecoturismo. Então eu começo pensando dessa maneira. Primeiro a gente tem que trabalhar com a questão da preservação, da consciência ambiental, para que a gente consiga promover o ecoturismo. O primeiro fator é falar com eles a questão dos riscos que tem um trekking, um ciclismo em área natural. E segundo é a questão do lixo, o descarte regular do lixo. Geralmente é aconselhável que todos levem frutas, levem produtos que sejam biodegradáveis e o que for plástico, o que for material, o que for resíduo que não pode se descartar na natureza, coloque numa sacolinha, num recipiente adequado e traga o lixo de volta. É um pouco de choque de realidade.
Quando você chega com um turista num ambiente a qual tem muito descarte de lixo, você vai mostrar, essa primeira coisa que você faz é perguntar a ele se ali está um ambiente agradável. Quando ele falar que não, então você vai falar que alguém como ele passou ali e descartou aquele lixo de maneira irregular. Então, que ele trabalhe para que aquilo nunca aconteça. Inclusive, isso foi discussão, foi motivo de debate em rodas de conversas com gestores do turismo da região, sobre a questão do impacto que o turismo gera. Inclusive, nós estamos passando por um momento agora onde que a Europa está fazendo campanhas e mais campanhas para impedir que turistas de outros países, de outras regiões, de outros continentes vá para a Europa. Então, a gente tem que trabalhar para que seja um turismo atrativo, mas que seja sustentável, que menos impacte a natureza. O básico é isso, é trabalhar, igual nós falamos aqui, trabalhar primeiro a consciência ambiental, as práticas de não predatórias, a conscientização através de outras pessoas, porque você passa a ser um disseminador, um multiplicador de ações. A partir do momento que o turista ele passa a ser um multiplicador da ideia da preservação ambiental, então passa a ser um parceiro. Então eu tenho mania de falar que não existe preservação só com poder público. Ele precisa ser uma parceria entre poder público, entre instituições privadas e principalmente entre a população, entre a pessoa que vai usar o ecossistema para seu lazer, seu esporte, seu lazer e seu turismo. Inclusive aqui mesmo em Janaúba, constantemente é feito campanhas de arborização no período do ano. Próximo, agora a partir de setembro já começa a planejar isso. Pessoas que vão fazer trek, que vão fazer ciclismo, levam sementes para semear em áreas degradadas e em alguns outros lugares fazem o replantio de mudas em recuperação de áreas degradadas. Quando você carrega um grupo de pessoas de uma outra cidade, de uma outra localidade, de uma outra região, de um outro estado, ou até mesmo de outro país, você está gerando renda para aquela localidade. As pessoas que vão lá, elas vão, dependendo a intensidade, quantos dias elas ficarem na região, elas vão alimentar, elas vão se hospedar, elas vão consumir souvenirs da região e vão levar algumas coisas de volta para a sua terra, para a sua região. Então isso é geração de emprego e renda. Fala-se muito hoje no turismo de base comunitária, que é esse tipo de ação que leva, quando você leva um determinado grupo de turistas para uma determinada área. Um exemplo bom disso, e aí saindo aqui da nossa cidade, mas na nossa região, é Catuti. Catuti hoje ela tem desenvolvimento do algodão transgênico. Está vindo comitivas e mais comitivas da África para conhecer a produção. Então, são pessoas que vêm de um outro continente e que gastam dinheiro na região. Por fim, será ouvida a perspectiva de João Batista Ribeiro Reis, especialista em irrigação que compartilhava visões sobre irrigação e preservação do meio ambiente, essenciais para o desenvolvimento sustentável. Eu venho com essa proposta de demonstrar alguns efeitos, que tem ocorrido em relação ao fator sustentabilidade relacionado a esse projeto da ecotransformação, que seria o ecossistema em transformação. Uma proposta inovadora, de um tema que pode causar pontos positivos aqui para a região de Nova Porteirinha e Janaúba. Eu trabalho com irrigação e drenagem e agrometeorologia há 15 anos aqui na região. A gente tem persistido em relação à questão de introduzir um manejo de irrigação mais sustentável, mais eficiente, em relação às principais culturas aqui da região que são cultivadas, como a bananeira, por exemplo. A gente desenvolve um trabalho com a bananeira que a gente considera a parte fisiológica da planta um ponto crucial para estabelecer o uso racional da água na cultura, E isso é muito importante, porque quando se fala em uso racional, a gente fala sustentabilidade. Esse termo sustentabilidade, na verdade, ele foi criado na década de 70. Isso foi no país, na Suécia, na cidade de Estocolmo, na sua capital. Na verdade, numa conferência no ano de 72. Então, aqui no Brasil, só passou a falar, ser mais difundido esse tema a partir de uns 10, 15 anos atrás. Isso tem que ser cultivado, destacado com mais ênfase desde a criação, desde a criação dos filhos, nas residências, não só na parte da agricultura. Eu falo isso porque tem a parte da educação ambiental. Aí, quando você fala em educação ambiental, você também faz a parte da racionalidade, do uso racional, ou seja, então, para produzir 1 quilo de tomate é necessário 95% de água. Já para produzir 1 quilo de maçã, um pouco menos, mas muito relevante também, 85% de água. Então,
é muito importante racionalizar o uso da água, né? Não somente na parte rural, mas também na parte urbana. Existem vários fatores para poder complementar esse uso racional. Aqui na região tem-se feito um trabalho de controlar, né, as erosões, né, e também fazer o uso de reservação de água em pequenos barramentos, as barraginhas, chamadas barraginhas, que elas fazem monitorar o lençol freático, o nível do lençol freático na água subterrânea. Isso é muito importante. Tem trabalhos com a Copasa, com o Codevasf, né, entidades parceiras, que fazem já esse trabalho também, não só dessa parte de reservação de água, como também de cercamento de nascentes, né? Existem mais de 1.000 nascentes cercadas aqui na região. Isso favorece muito, porque a parte de recuperação de mata ciliar é muito importante para manter a umidade por mais tempo, né? E isso controla mais a questão do uso racional da água também. É um fator muito positivo. Portanto, esses fatores precisam de apoio mais da política pública. Então, isso por que seria o mais importante, né? Chamar a atenção dos governos, não só regionais, municipais, como também estaduais e federais, para poder fortalecer esse tipo de atividade. Não só do manejo racional da irrigação, mas como também do manejo racional da água, envolvendo essas atividades de reservação da água, como eu disse antes. Portanto, é mais ou menos nesse sentido a minha fala, para poder reforçar esse projeto tão importante. O podcast é encerrado com histórias inspiradoras. Agradecimentos a todos os ouvintes e a cada entrevistado por compartilhar suas experiências. Essas mesmas entrevistas podem ser encontradas aqui no site ou no canal em suas versões completas. Lembrando que cada ação conta e juntos é possível fazer a diferença. Este projeto foi idealizado e realizado pela Eu na Rede, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Ministério da Cultura com apoio da Prefeitura de Janaúba, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ecotransformação, o poder das ações humanas. Que a gente sonha no norte do sertão, coração. É o eco da transformação. Janaúba, terra viva, terra da prosperidade, onde o homem e a vida caminham de verdade, transformando o amanhã com as mãos a cuidar, pra que o verde e o azul possam sempre brilhar. O sol se levanta, trazendo calor, e a esperança renasce em cada flor. Nas trilhas da vida, plantamos o bem. Cuidar do que temos é o que nos mantém. E as crianças são o futuro, em seus olhos um mundo puro. Vamos ensinar a cuidar do ar, pra que a terra possa sempre respirar. Janaúba, terra viva, terra da prosperidade, onde o homem e a vida caminham de verdade, transformando o amanhã com as mãos a cuidar, pra que o verde e o azul possam sempre brilhar. Ouça o chamado, a terra clama por nós, Corutuba corre livre em sua voz. Juntos sermos a força que transforma no sertão, um novo caminho se forma. Janaúba, terra viva, terra da prosperidade, onde o homem e a vida caminham de verdade, transformando a